boa tarde a todos os internautas e vou pedir a Vanessa que ela vai fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A questão é a 64. O tesouro maior. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quem disse isso foi Jesus. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 34. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são de departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Então, vamos nos assentando os nossos corações, os nossos pensamentos em Jesus, para que aqui possamos receber o que dia melhor está a espiritualidade desta casa está nos proporcionando, já desde o momento que adentramos e sentamos e começamos esse trabalho, em busca daquilo que viemos buscar individualmente nesta casa de Jesus. E com a harmonia, com a bênção, com o amor, potencializando a nossa fé, nos dando suporte, nos fortalecendo para que possamos continuar a nossa caminhada diante dos nossos desafios diários, cotidianos, para o nosso engrandecimento pessoal, para a nossa felicidade, para a nossa paz e harmonia. E desde já agradecemos a Jesus e aos nossos mentores, aos mentores desta casa e aos mentores desta terra, que cuidam de nós sempre, mas é necessário que busquemos o conhecimento e o autoconhecimento para que possamos sermos, através da nossa força de vontade, sermos merecedores em agirmos no nosso dia a dia de modo diferente, junto com Jesus,
ao nosso lado, nos abençoando e caminhando nós na sua caminhada, buscando a sua luz. Obrigado, Jesus, que assim seja. Agora sim, né? Nós vamos com o nosso querido, certo? Gabriel Franco, e o tema dele vai ser sofrimento e suporte espiritual. Seja bem-vindo. Peço licença, primeiro, agradeço a presença de todos que estão aqui, a galera que está na internet também, e, lógico, os amigos espirituais. E como vocês viram, o tema é sofrimento e suporte espiritual. Vou abrir minha colinha aqui para não deixar de falar nada. Primeiro, o que é o sofrimento? Eu acredito, na minha vivência, até como profissional que eu sou psicólogo no caso, eu vejo que a gente está passando, claro, a transição planetária, a gente está passando um sofrimento muito grande. Muita gente passando por sofrimento. Seja você ou seja alguém do lado. E lógico, se alguém do lado está passando por sofrimento, vai contagiar você, vai contagiar quem está à volta dessa pessoa. Acredito que ninguém aqui seja coração assim, não exista um coração frio que não sinta com uma pessoa que está sentindo ao seu lado. Então, primeiramente, eu queria dizer que, assim, na psicologia, na neurociência, a gente já tem o sofrimento como uma forma de aprendizado. Por quê? Nosso cérebro, ele vai sempre gravar experiências ruins, captar experiências negativas, para depois lidar melhor com isso. Então, desde a neurociência, a gente já vê que o sofrimento tem que ser ressignificado, no sentido de pegamos uma experiência ruim, que gera dor, que gera alguma coisa nesse sentido, negativo, e aprendemos com isso para depois não sofrer mais pela mesma coisa. Porém, isso na teoria existe, e na prática? Na prática, normalmente não, né? Porque nós vemos em nós mesmos ou nos outros que sofremos pelas mesmas coisas, diversas vezes. Hoje, por exemplo, quem é o líder de ansiedade no mundo? Adivinha? Começa com Bra. Brasil é o país mais ansioso do mundo. E um dos que tomam mais também ansiolítico. E, com isso, eu vou pegar aqui e ler sobre a ansiedade no livro Pão Nosso. Só para entendermos um pouco sobre para que a ansiedade serve. E o começo já não é muito agradável. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo bom de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Foi o que eu disse, mais ou menos, da neurociência que ela já fala. A gente pega uma coisa que uma experiência que a gente viveu e fica revivendo ela como se a gente conseguisse fazer com que na, lidemos melhor depois na próxima experiência. Mas, infelizmente, isso não acontece. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitavelmente que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem.
A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não esqueça, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Aí que eu pergunto, tem alguém fazendo isso aqui que eles falaram para fazer? Essa parte aqui, por exemplo, ó, é complicado. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial. Normalmente, o que que nós fazemos quando estamos sofrendo? Oi? Era para a gente fazer isso sempre, né? Mas a gente faz isso sempre? É. Na hora de um sofrimento grande, né? A gente busca a oração. Mas em sofrimentos pequenos, ou até mesmo um sofrimento grande, que talvez deu uma revolta. Ah, tudo é comigo. Tudo, meu Deus está querendo acabar comigo. Todo mundo está contra mim. Tem até um pastor que fala que eu vi no YouTube, um pastor falando que chega uma, uma mulher para ele e fala assim: Nossa, Deus quer acabar com a minha vida. Tá todo mundo contra mim, tá dando nada certo e tal. Aí o pastor vira para ela e fala assim: Você acha que isso é importante mesmo, desse jeito aí que você está falando? Deus está parando a vida dele para acabar com a sua vida. Todo mundo ao seu redor tá querendo acabar com você. Todo mundo tá te dando atenção. Então não é assim. Por exemplo, a oração é bom. Essa revolta que eu acabei de dizer não é. Então, o que que nós fazemos diante do sofrimento? Perante o sofrimento? E, de certa forma, como eu já disse, temos que aprender com a dor, com o sofrimento. De que forma? Primeiro, ressignificando ele. Como é que você ressignifica ele? Entendendo que você pode aprender. Pode passar. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Essa é uma parte que, inclusive fala sobre o que que nós temos que fazer, a famosa causa e efeito. Se a gente lida com o sofrimento de um jeito, a gente vai atrair o de forma semelhante com o que a gente lidou. Se a gente lida reclamando, você acha que vai adiantar alguma coisa? Se a gente liga sofrendo mais, se a gente lida, de certa forma, deprimindo, no sentido de achar que não tem solução, você acha que vai atrair coisa boa ou coisa ruim? Ruim no sentido de não resolutivo. E tá ali, ó, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo. Causa e efeito. Ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Causa e efeito. Se você está fazendo coisas boas, você vai atrair coisas boas. Se você está fazendo coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. E lógico, não tem como você estar no lugar bom fazendo coisas ruins, por exemplo. Se você tenta fazer coisas ruins num lugar, ou seja, num ambiente que é bom, que está todo mundo fazendo bem, você não consegue ficar lá. Da mesma forma, ao contrário. Então pensa assim, ó, todo mundo aqui está sofrendo, está triste. Aí chega uma pessoa feliz ali dentro, ela vai olhar para cá e vai falar: Meu Deus do céu, vou sair daqui. Vou sair daqui, que aqui está ruim. Ou, ao contrário, se uma pessoa chega aqui e está todo mundo feliz, muito feliz, e ela quer vir aqui acabar com a felicidade de todo mundo, você acha que ela sozinha vai conseguir acabar com a felicidade de todos? Não, né? Então,
juntando a questão da transição planetária com isso que eu acabei de falar, que o sofrimento é muito grande, o sofrimento é contagioso, a lei da causa e efeito. O que que a gente pode fazer para nos ajudar e ajudar o outro? Ressignificar o sofrimento, primeiramente. A gente tem que entender que o sofrimento é aprendizagem. E essa aprendizagem serve exatamente para a nossa evolução. Evolução minha e evolução sua. Evolução minha e evolução também no que eu posso ajudar. Uma pessoa que está sofrendo muito pode te ajudar? Uma pessoa que está sofrendo demais, ela consegue auxiliar de forma correta? Às vezes até atrapalha. Uma pessoa que sofre demais não consegue auxiliar de forma correta a ajudar o outro, a conseguir fazer com que o outro enxergue de outra forma o que ele está passando, enxergue que daqui é, do plano que a gente está existe um outro plano. E tem isso, né? Muitas vezes a gente esquece nós temos um apego excessivo com isso que a gente está vivendo agora e esquece que a gente já faz parte de outros planos, que é o que a doutrina espírita fala. Nós fazemos parte de outros planos. E aqui é o quê? É uma etapa. Então, existe o sofrimento e a forma que você vai lidar com ele, além da do plano espiritual te dando suporte, que ele nunca vai, digamos, deixar de te dar suporte, mas você pode se aproximar mais dele e ter mais suporte e ter mais entendimento. Mas muitas vezes é difícil da gente entender o sofrimento que a gente está passando. Eu tive um acidente em 2012, um acidente de skate, e aí um acidente grave. Eu descobri o porquê, eu entendi o porquê desse acidente faz uns 3 meses. Olha o tempo que eu demorei para entender. Faz 11 anos, né? 2012 é 11 anos. 11 anos que eu demorei para entender o porquê que eu sofri aquele acidente e o porquê que eu tô vivo. Porque depois do acidente eu falei o quê? Não, não é possível. Passei por esse negócio todo para ficar aqui sofrendo. Porque pós-acidente, o pós-hospital, digamos assim, eu sofri demais. Bateu, digamos que bateu no psicológico depois do. Antes era só, né? Fez a cirurgia, não sei se todo mundo já deve ter reparado que tem um cicatriz gigante aqui. Mas depois, lá na cirurgia e tal, eu estava desacordado, então eu não vi nada acontecer. Aí acordei, fui para. Na verdade, fiquei acordado. Depois que eu acordei, não fui para o quarto. E aí começaram algumas coisas que não me agradavam. E depois que eu saí, aí parei de ser sedado, parei de tomar remédio, veio a porrada psicológica. Nesse momento eu falei, mas o que está acontecendo? Para que eu estou vivo? Por que eu estou assim? Eu sobrevivi para ficar assim, sofrendo, em depressão, isso é o quê, e tal, e tal, e tal. Aí eu descobri o porquê que eu fiquei vivo, e foi o suporte espiritual, inclusive. Eu só descobri o porquê que eu fiquei vivo há 3 meses atrás. Haja paciência. Mas eu tive que esperar, lógico, altos e baixos, mas sempre há uma resposta. E quanto mais procurarmos isso, a gente vai achar mais rápido. A gente consegue encontrar essa resposta mais rápido do porquê do sofrimento. E encontrar essa resposta, por exemplo, na doutrina espírita, né, que todos nós aqui estamos, é uma forma de você entender o que você está sofrendo, aonde você vai, o que a pessoa do seu lado está sofrendo, o porquê que está acontecendo isso tudo na sua vida, o porquê que, enfim, a gente consegue ter digamos, uma consciência melhor do que acontece à nossa volta e quem está do nosso lado. Pode. Eu acabei de falar, né? Quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem. Porque não há sofrimento sem significado. Então, é só você buscar que você vai achar. Às vezes demora um pouquinho, né? Igual o meu, mas uma hora você acha. E como
dito pela doutrina espírita, a Terra é uma escola. Na escola você faz o quê? Você aprende. Você aprende, né? Depende, né? De- Exatamente. Você vai aprender se você estudar. Senão você dá uma reprovada ali e fica na mesma série ou na mesma etapa. Então, assim, se o que a gente está passando aqui, se esse plano espiritual é uma escola, é um lugar de aprender, mas para aprender tem que estudar. E lógico, para estudar tem que se dedicar um pouco, né? E o sofrimento é a parte desse aprendizado. Na escola você fica incomodado quando você não sabe a matéria. Você sofre. E aí você precisa estudar para passar naquela matéria. Você fica incomodado com o que você está com o que você está vendo acontecer ali no meio também, numa escola. E aí você se incomoda hoje em dia, às vezes, com o que você vê no seu meio. E sempre você precisa aprender. Porque na escola de fato, você aprende muito o social e, na verdade, é muito mais o social do que o próprio ensino ali que está sendo passado, matemática, física, sei lá o que e tal. Enfim. E às vezes, nessa parte do sofrimento, nessa escola que a gente está vivendo, na hora que é para aprendermos, nos vemos é, só, vivemos uma solidão. Alguém já sentiu isso? No momento que você está sofrendo, no momento pode ser uma crise de ansiedade, pode ser um sofrimento na parte orgânica, um sofrimento de uma perda, qualquer coisa nesse sentido. Parece que a gente fica sozinho, parece que não tem mais ninguém do nosso lado. Na verdade, a gente se isola, né? E, claro, não é a realidade isso. A realidade é que tem pessoas conosco, conosco e amigos espirituais. E essa hora, por exemplo, é a hora de orar. Se orarmos, vamos sentir, orar verdadeiramente. E assim, quando você ora, que é engraçado isso, eu não entendo muito bem. Tem vez comigo, tem vez que eu oro e aí, digamos que não dá certo. E depois que eu oro outra hora, dá certo. E aí eu reparo que essa hora que deu certo, eu orei verdadeiramente. A outra hora não. A outra hora parece que eu orei assim, de forma automática, não sei. Não sei não sei se é exatamente isso, mas me parece. Ok? Tem luz? Não. Ah, não. Agora que vocês falaram, vou mudar agora que estou reparando. Agora foi. Sei nem onde eu estava. Ah, é, na solidão. Ih, lascou, hein? É do lado de fora, né? Então, muitas vezes nos vemos só, mas não estamos. Ah, eu estava na parte de orar. E diversas. Ih, rapaz, será que vai dar? Dá para continuar aí? Vocês vão conseguir prestar atenção? Então, na oração, quando oramos verdadeiramente, sentimos a diferença que faz, na nossa vida. E claro, um tempo atrás eu estava até me questionando sobre sofrimento meu e o sofrimento do outro, que é exatamente a parte que eu sofro pelo outro, eu sofro pelo sofrimento do outro. E aí, a conclusão é que, nesse momento, não tem muito o que fazer. Volto a dizer, é a parte de orar. Orar verdadeiramente, que você consegue, de onde você está, atingir beneficamente qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Pode ser uma pessoa que você viu na rua, pode ser uma pessoa que está longe de você, mas que é da sua família,
pode ser uma pessoa que você não conhece, alguém pediu para você orar por ela, mas essa parte de orar verdadeiramente faz toda a diferença. Pode ir, pode ir. E aí chegamos numa parte interessante. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se encontra. Isso, assim, nosso sofrimento pode ser tanto, digamos, material, como sentimental mesmo, com pessoas, depende do apego que a gente tem. Por exemplo, se eu tenho um apego muito grande a esse celular, vou botar em coisas simples. Se eu tenho um apego muito grande a esse celular aqui, se ele cai no chão, eu sofro com isso. Se eu tenho um carro, eu sou muito apegado a um carro, e eu bato o carro, vamos supor, eu sofro com isso, eu vou ficar pensando nisso, eu vou ficar remoendo. Se eu sou muito apegado a pessoas, se essa pessoa sofre, se acontece alguma coisa com essa pessoa, eu vou sofrer demais também. Então, é, é muito importante revisitarmos isso, o apego excessivo que temos a esse plano que estamos. E assim, tem uma curiosidade assim que eu vou falar para vocês, não sei se todo mundo sabe, mas todo mundo vai morrer. Não, 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 é menos ela. Todo mundo menos ela. E assim, no final das contas, a gente não leva nada. Isso é clichê, né? A gente não leva nada, todo mundo vai passar por aqui e tal. Mas no final das contas, não adianta. Não adianta a gente só pensar. Inclusive, o Paulo, que dá o estudo aqui, ele fala: você tem é, a informação, você pega uma informação. Você tem o conhecimento, você, digamos que estuda aquilo. Até agora, meio que não adianta nada. E você tem a sabedoria. Aí sim, que a sabedoria, ele falou que é para usar. É o momento que você tem o conhecimento e usa. Então, voltando, eu viro e tenho aquela frase, uso aquela frase clichê de que a gente não leva nada daqui, então, né? Não preciso me apegar a nada. Será que é assim? A gente está vivendo desse jeito mesmo? Ou a gente está sofrendo demais por coisas, digamos, inúteis? Quão relevante é o nosso sofrimento perante o mundo? Muitas vezes a gente sofre por coisas banais, assim, no sentido material, né? E deixa de ajudar o próximo, deixa de visitar um amigo. Por exemplo, vou numa festa e deixo de ajudar uma pessoa. Se eu estou indo para uma festa, esse é um pensamento mais, digamos, mais para frente, assim, no sentido de, de você evitar, né, situações das quais você não vai ajudar alguém. Mas, se você evitar parar de ir em festas, o que que vai acontecer? Você vai ficar mais disponível. Se você evitar sair com amigos para falar coisas, digamos, irrelevantes, ou até coisas ruins, você vai ter mais tempo. E aí, com esse tempo, você pode fazer o quê de bom? Muitas coisas. No momento que você, por exemplo, você está indo para uma festa, você está indo para uma festa, você vê uma pessoa que precisa de ajuda no, na beira da estrada. Eu já perguntei isso para vários amigos meus. Você acha que a gente ia parar para ajudar? Você acha que a gente ia parar? Você acha que a gente ia deixar de ir na festa para ajudar a pessoa, né? Normalmente não. Inclusive porque a gente está na energia daquele lugar já. A gente está indo para um lugar que a gente já está na energia daquele lugar que a gente está indo. Então parar a gente não vai. Agora, se a gente estivesse simplesmente indo para um lugar vamos supor, para um culto no lar, a gente ia parar para ajudar? Provavelmente sim, né?
Então, as nossas atitudes têm qualidades, na verdade, nossas qualidades vão trazer atitudes boas ou, né, atitudes ruins. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu pensei sobre isso, que na nossa infância nós precisamos, na verdade, de um suporte emocional para ficar bem, suporte afetivo. Então a gente tá lá, a criancinha lá, a gente está chorando, e aí nós precisamos de um suporte afetivo da nossa mãe e do nosso pai. E aí isso resolve o nosso problema, resolve na hora. E é isso que a gente precisa para ter, inclusive, uma vida saudável, mental, né? Uma vida mental saudável lá na frente. Depois, entrando para a vida adulta, a gente precisa de usar um pouco a razão. Lá atrás é a emoção afetiva, vínculo afetivo, né? Com os pais. Depois a gente tem que usar um pouco a razão para se desvincular até deles e agir no mundo. E aí a gente tem que ter responsabilidade, trabalhar, pagar conta, etc. E aí a gente resolve com a razão, no sentido da evolução, né, social, etc. E depois disso não tem outra senão a espiritualidade. Quem que vai resolver os seus problemas? Assim, pensa numa coisa que está fora do seu controle, uma doença. Um chocolate vai resolver, igual resolve com a criança? Pensar vai resolver? Pensar no sentido racional, né? Razão, aquela razão de resolução de problemas sociais, problemas de emprego, problema de família. Vai resolver? Também não vai. É uma coisa que está fora do seu controle. E a partir disso, você entendendo e criando um, um cenário para você, um ambiente espiritual, isso sim você resolve, você ressignifica o que você está passando naquele momento, para você conseguir viver melhor, passar por aquela fase que você está passando, vivendo melhor. E a gente fala, né, para concluir, a gente fala da doutrina espírita como uma fé raciocinada. Que a gente precisa de ter fé, mas uma fé, digamos que entendida. Você precisa entender para onde você vai, o que que você está vivendo, o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você está passando por isso. Digamos que é assim, eu acredito que é uma confiança que você tem, a fé raciocinada é uma confiança que você tem no outro plano, só que entendendo e aprendendo. Você entende e aprende sobre essa fé, sobre o que você está confiando, sobre o que vem depois da sua morte, da sua ida para um outro plano. E se você desenvolve, claro, se você consegue desenvolver essa fé raciocinada, para você conseguir confiar e entendendo em que você está confiando, você consegue andar de forma mais tranquila. Você consegue, por exemplo, saber que você tem que orar naquela hora. Você entende que você precisa saber que você tem que aceitar o que você está passando, entender e saber que o momento que você está passando vai passar e serve para uma outra coisa que que você vai viver, que você vai conquistar, que você vai, enfim. Então, para finalizar, eu vou ler um outro capítulozinho do Pão Nosso, que é, digamos que um puxão de orelha, isso aqui que eu vou ler. Pensa um pouco. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos
institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade. Como recurso divino, tornando-se indispensável, da bondade como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pecadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Isso é um pouco de sofrimento, né? Que mais desejas se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo? Lembre-te do mestre e pensa um pouco. Isso aqui nada mais é do que a gente olhar para o sofrimento de outra forma e encontrar a paz, lógico, no suporte espiritual que nos aguarda. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Parabéns por essa explanação linda e maravilhosa, que, na verdade, completou o que eu tinha falado aqui na questão das estações da nossa alma. E o Gabriel, ele fez de uma forma bem curativa, vamos dizer assim, porque ele, a leitura que ele fez no final, ele usou o verbo curador. Mas ele não usou o verbo curador simplesmente daqui para fora. Ele usou isso porque ele experienciou através do sofrimento e ele aproveitou através desse inverno que ele passou do sofrimento, que foi o acidente dele, e cada um tem o seu tempo de inverno, temos todo o direito de cada um no seu tempo, mas ter essa consciência da importância da resiliência para passar para a primavera. Hoje podemos dizer que ele está na primavera. E primavera é isso, é alegria, você passou, você sentiu, você vai para frente, você tem um dinamismo, você tá no inverno, mas procurando sempre primavera dentro de você, que é essa alegria que nós falamos aqui. Parabéns, Gabriel. Parabéns. E agora nós vamos passar para a segunda fase do nosso trabalho, mas antes, vou pedir a Lê. Eu chamei ela de Vanessa, mas eu pedi ela desculpa. Então, a Lê vai fazer a leitura final para a gente, tá bom? Agradecendo o Gabriel, agradecendo a Lijamar, agradecendo todos vocês pela essa paciência, pela atenção de cada um de vocês. E vamos orar. Agradecendo ao Pai Maior, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, a Bezerra de Menezes, que com tanto amor, com tanta alegria no seu coração e olhar para cada um de nós, sabendo de cada um de nós a nossa dor. Mas saibam, nós estamos sendo amparados a cada instante, porque o amor divino de Deus para com as suas criaturas é que faz uns aos outros ajudarmos-nos. Com a palavra do
Gabriel, Dalia de Amar, faz com que possamos pensar, refletir, que essa dor é passageira e que é possível estarmos todos juntos para um ajudar o outro, um auxiliar o outro. E o mês de setembro, que é o mês de suicídio, que possamos olhar o nosso semelhante com mais paciência, compreensão, amor que Deus nos deu a cada um de nós. Que sejamos firmes, que sejamos felizes, alegres, que seja um hábito sermos alegres. E quando um pensamento ruim vier à nossa mente, que possamos colocar 10 pensamentos nobres, felizes, de amor com o outro, de compaixão. E imbuídos nessa atmosfera de amor, agradecemos a espiritualidade amiga que está aqui hoje, nos amparando em cada dor que tivermos. Mas saibamos que temos que fazer a nossa parte. Avante, porque Deus espera por nós. Que assim seja.